Um relatório do FMI, conhecido esta semana, reviu em baixa as previsões de crescimento nos países desenvolvidos para este ano e também para o próximo. Uma revisão que o Fundo Monetário Internacional justificou com uma avaliação errada dos efeitos recessivos das políticas de austeridade. No relatório, o FMI assume que o efeito multiplicador para o efeito recessivo das políticas de ajustamento é, afinal, muito superior ao que os governos usam. Foi também por isso que as metas de Portugal foram corrigidas. Bom dia, Marisa Matias. Bom dia. Como é que entende este meia-culpa do FMI? Pois, o FMI faz este meia-culpa num cenário que, digamos, mais valia não fazer, porque a conclusão que retira é de uma projeção que diz que por cada euro que foi cortado em termos de dinheiros públicos e dos serviços públicos, a economia real ficou a perder quase 2 euros. E, portanto, veio o FMI dizer que vocês estão mais pobres, ainda vão ficar mais. A desigualdade já é maior, ainda vai ser pior. Os cortes nos salários vão ser piores porque, afinal de contas, pedimos desculpa ou fazemos quase um pedido de desculpa, dizendo que o resultado da austeridade não é aquele que nós tínhamos previsto, nem para os portugueses, nem para os gregos. O resultado da austeridade vai ser, afinal de contas, 2 vezes pior ou até mais do que 3 vezes pior do que aquilo que tínhamos previsto, se reajustar aos cálculos que fizeram agora. E isto é inaceitável, porque perante esta realidade e perante este cenário, o que o FMI vem dizer é isto não está a funcionar. Aliás, é bom que se diga que já várias vozes tinham levantado para dizer que não estava a funcionar, nem iria funcionar, porque eram medidas recessivas e, portanto, todos estes sacrifícios iriam traduzir-se numa destruição maior da economia do que na sua recuperação, como foi dito aos portugueses, e, portanto, isto não está a funcionar. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer pior e vamos continuar com a mesma receita. Não é sequer compreensível que se continue com a mesma receita, reconhecendo, ou fazendo esse tal meia-culpa, a dizer que, de facto, os cálculos estavam errados e que estas medidas são mais recessivas do que se esperava. Então, se continuar com a receita, elas vão ser ainda mais recessivas. E devo dizer, sinceramente, que desculpas nestes casos devem evitar-se e o FMI ainda mal fez o primeiro pedido de desculpas e já está a preparar-se para o segundo, a continuar neste caminho. E estas medidas vêm acumular com outros Estados que também foram revelados recentemente. Por exemplo, o FMI também revelou, uma das unidades do FMI também revelou muito recentemente que Portugal é o país do mundo ocidental com a segunda maior carga fiscal e é o maior com carga fiscal na Europa, só a seguir à Argentina. A Argentina é o primeiro, Portugal é o segundo. Ora, com as medidas que foram anunciadas na semana passada, com o aumento tão brutal dos impostos que se avizinha, o que nós podemos prever é que, obviamente, o Governo está a preparar-se para pôr Portugal no primeiro lugar do pódio e gloriosamente ganhar este campeonato. Perde-se o efeito redistributivo dos impostos completamente. Para que é que serve os impostos que podem importar as pessoas? É para transferir diretamente para quem está a lucrar com a crise e que nós temos que pagar 2 vezes. É o que os cidadãos têm que fazer, é pagar 2 vezes. Pagam mais impostos e pagam mais em serviços de saúde, de educação e todos os serviços que estão associados e que normalmente era para eles que serviam os impostos. E também é caso para dizer a este respeito de que é que nos serve termos o Dr. Paulo Portas no Governo e nesta coligação, que antes auto-intitulava-se como o Presidente do Partido do Contribuinte. De que é que serve ter o Presidente do Partido do Contribuinte no Governo se este é o resultado? E, de facto, não são boas notícias, nem uma nem outra, e, sobretudo, agravadas por aquilo que são a insistência e a continuidade persistente de medidas que nos levam cada vez mais ao fundo e destrói a economia em vez de a fazerem recuperar. E eu só queria terminar com uma nota para mostrar o quão arbitrário é tudo isto que nós estamos a viver e tão pouco sentido faz, que ainda ontem foi tornado público que a Comissão Europeia se preparava para organizar uma task force para a Grécia, para elaborar um plano de ação para ajudar a Grécia a sair da crise em que está, e escolheram os melhores exemplos de vários países para serem apresentados em ações de formação. Ora, o que foi escolhido Portugal foi a apresentação do programa Impulso Jovem. Num país que tem quase 40% de jovens desempregados e que não tem conseguido fazer rigorosamente nada para resolver este problema, a única coisa que nós podemos dizer é que somos um mau exemplo em termos de políticas de emprego para os jovens. E, portanto, porque é que se leva o pior exemplo da Europa em termos de políticas de emprego para os jovens dizendo que é o melhor exemplo? Parece que estamos a brincar. Isto quase que faz parte do
anedotário nacional. E não podemos brincar com isto porque parece, afinal de contas, que o único impulso que o governo português terá a dizer na Grécia seguramente é dizer: olha, imigrem jovens, que nós aqui não temos emprego para vós. Marisa Matias, voltamos a ouvir a sua opinião na próxima semana. Bom dia. Bom dia, obrigada.